Salve nação rubro-negra, seja bem-vindo ao canal Mega Master. Olá pessoal, mais um vídeo no canal com informações importantes. Gabigol não tem permanência na próxima temporada, cravada pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ou seja, permanência indefinida ainda. Gabigol pode estar vivendo o seu último ano de Flamengo. Já a gente vai explicar e contar o que Marcos Braz falou sobre a renovação de contrato do camisa 10 do Flamengo. Tem também mudança no time titular do Flamengo, já vamos contar que mudança é essa. Braz também falou sobre o volante Maicon, que esteve na mira do Flamengo recentemente. Tem também renovação de contrato com a Adidas, tá? Vamos falar aqui. E horário e data definida do segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Vou dar um spoiler. A Ferg deve odiar o próprio produto do Campeonato Carioca, porque o horário que escolheram não é possível. Mas, antes de mais nada, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar os vídeos, né, com os amigos, com as amigas, e assim o canal mais pessoas vai ganhando mais inscritos e crescendo cada vez mais. Conto com a colaboração de vocês. Qualquer ajuda será super bem-vindo. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem um Pix aí na descrição. Antes de mais nada, vamos para as informações? Antes de mais nada, vamos falar sobre John Textor, galera. Porque o John Textor deu uma entrevista ao jornal o Globo e disse que tem provas de propina envolvendo a arbitragem no futebol brasileiro, que ia mostrar isso daqui a 30 dias. Eu falei hoje no SBT, eu não vou criticar o John Textor, porque de fato ele pode ter as provas. Agora, se ele não tiver essas provas, ele vai se tornar o maior fanfarrão da história envolvendo o futebol brasileiro, porque as acusações são graves, gente. Ele garantiu que tem áudio mostrando que árbitro está reclamando que não recebeu a sua propina. E quando ele fala propina, a palavra propina, é um absurdo, gente. Gente, isso é crime. Então ele vai ter que mostrar, ele vai ter que provar isso. É uma acusação extremamente grave. Tanto é que a ANAF, que é a Associação dos Árbitros, já veio publicamente pedindo para ele mostrar essas provas. A CBF já pediu, o STJD vai pedir. Das duas, uma. Ou o John Textor vai revolucionar o futebol brasileiro, escancarar um esquema na arbitragem brasileira, ou vai se tornar um fanfarrão e pode até responder. Não sei, vocês advogados aí que estão acompanhando o canal Vini Casagrande, eu se eu fosse árbitro, eu queria processar esse cara. Imagina, por exemplo, o Botafogo vai jogar agora. A torcida do Botafogo, obviamente, vai ficar desconfiando, vai ficar gritando propina, propina. Por quê? Porque o John Textor, digamos, presidente, dono da SAF do Botafogo, disse que tem provas de árbitros reclamando que não receberam a propina. Vamos aguardar. Mas eu estou falando isso aqui no vídeo porque isso envolve futebol brasileiro, isso envolve Flamengo. O próprio Marcos Braz falou hoje que espera que isso seja resolvido. E por falar em hoje também teve entrevista coletiva lá no Flamengo, Léo Ortiz falou, Marcos Braz, Bruno Spindel. Vou começar com o Léo Ortiz, que ele deu uma declaração muito bacana aqui, falando: o Flamengo traz muitas oportunidades para a carreira, uma visibilidade maior para a seleção. O que me chamou mais atenção foi a força e a qualidade do grupo, e a oportunidade de vencer muitos títulos e entrar na história do Flamengo, que é sempre muito difícil, por todos os jogadores que passaram e fizeram história. Você entra para um seleto grupo de pessoas do mais alto nível no futebol. É uma oportunidade que não surge para qualquer jogador. Cara, eu gosto demais do futebol do Léo Ortiz, um jogador que saiu do futsal, enfim, tem uma boa saída de bola, algo que os defensores do Flamengo não tinham. Ele vai melhorar muito essa saída de bola. E eu gosto muito do discurso dele. É um cara que tem uma boa oratória, fala muito bem, então sabe se explicar muito bem publicamente, e em todas as entrevistas que ele dá envolvendo o Flamengo, ele sempre deixa claro o conhecimento que ele tem da grandeza que é vestir a camisa rubro-negra. Vai dar certo ou não? Não sei.
Fato é que estou extremamente otimista com a chegada do Léo Ortiz. Tem tudo para dar certo, lembrando que ele será o camisa 3. Ele vai herdar o número 3, que era do Rodrigo Caio, uma responsabilidade muito grande. Depois do Léo Ortiz, Marcos Braz e Bruno Spindel ficaram à disposição da imprensa. Eu, obviamente, não estava lá, porque foi no mesmo horário do meu programa no SBT. Eu vou falar do Braz já negando, digamos assim, a narrativa que a imprensa de São Paulo está falando sobre o caso Flamengo, Michael e Corinthians. Abre aspas para Marcos Braz. Dia 19 de fevereiro, o Flamengo fez uma proposta ao Shakhtar e foi recusada. Fica difícil que não tenha uma situação bem encaminhada com o empresário ou com o atleta. Eu não estou mais na fase de menino nem de amador. Se a gente fez proposta ao Shakhtar, é porque as coisas andaram bem na outra ponta. O que aconteceu é que o Shakhtar negou a proposta. A gente, por razões internas aqui, entendemos que poderia fazer contraproposta. Mas tinha a situação do prazo do dia 7. O Flamengo não avançou nesta negociação em função também da demora. Perdemos muito tempo em relação ao Ortiz. Isso que aconteceu. A narrativa de São Paulo é editada. E aí Bruno Spindel pediu a palavra e falou: não procede a narrativa que estão querendo atribuir pelos setoristas que cobram o Corinthians. Como eu vou enviar a proposta para um time sem que eu ache as coisas não estavam bem adiantadas? Tem que ser muito menino, muito amador. A primeira coisa que a gente faz é saber se o jogador quer ou se tem a possibilidade de vir para cá. Às vezes é escolha de vida. A gente sempre tem o cuidado. É só isso. Mas boa sorte para o Michael e para o Corinthians. Gente, eles relataram tudo que eu falei aqui. Vocês acham mesmo que o Flamengo ia chegar lá no Shakhtar, ia fazer a proposta sem que soubesse que o Michael não queria vir para o Flamengo? A verdade, vocês querem a verdade? O prazo ficou curto para o Michael finalizar a operação. Isso aí ficou nítido, o prazo era extremamente curto. E o Michael ficou com medo de dizer sim, chegar e falar, pedir para sair do Flamengo. E aí a operação não ser finalizada a tempo e ele ficar mal no Corinthians. Isso é óbvio. Está nítido para qualquer pessoa enxergar isso. Dizer que o Flamengo recebeu um não do Michael, gente, não é, digamos, a narrativa correta, como eu estou usando a palavra que os dois dirigentes utilizaram. Então, pessoal, é óbvio que o Michael não veio para o Flamengo por conta do curto prazo da janela de transferência. Se não fosse por isso, eu arriscaria dizer que o Michael já estaria vestindo a camisa do Flamengo. E o Marcos Braz, nessa entrevista coletiva, falou sobre um outro assunto importante, envolvendo um jogador que já está no Flamengo, mas que pode dizer adeus em dezembro. Trata-se de Gabigol. O contrato dele vai até dezembro. A renovação de contrato está travada, emperrada, não tem nenhuma negociação nesse momento. E o Marcos Braz foi questionado sobre a situação do camisa 10. A resposta que ele deu foi: a situação será resolvida no momento adequado. Pode ter certeza de que em breve isso será resolvido de uma forma ou de outra. De resto, o Gabriel sempre teve boa relação com a comissão e com todos. Em momentos pontuais, após tanto tempo, é lógico que pode acontecer uma coisa ou outra, mas é um atleta que sempre cumpre o seu horário e não tem nenhum tipo de problema aqui. Ele não garante a permanência do Gabigol. Gente, estamos falando de uma renovação de contratos extremamente complicada. Eu não acho que o Gabigol vai chegar no meio do ano e vai assinar um pré-contrato, não. Mas eu acho que ele vai esperar até o final. Prevejo uma longa novela nessa, digamos, possível renovação de contrato do Gabigol. Uma longa novela. Porque nenhum clube vai querer contratar o Gabigol agora, sendo que ele pode sair de graça. Eu vejo uma longa novela. De repente o Gabigol pode utilizar o fato de ficar livre para poder ganhar mais em outro clube. Enfim, muita coisa ainda vai acontecer. A única certeza que a gente tem nesse momento, na verdade a única incerteza, é o futuro do Gabigol, se ele fica ou não. De resto, amigo, é querer adivinhar, não tem jeito. Ó, galera, Flamengo e Adidas estão perto de renovar o contrato que acaba em 2025. A negociação envolve um reajuste em um valor fixo e algumas alterações em alguns royalties. A Adidas inicialmente queria um novo contrato por 8 anos com o Flamengo, porém o clube opta por um período menor. A renovação deve ser fechada em um vínculo entre 4 e 6 anos. O acordo atual com a Adidas rende entre 60 e 70 milhões para o Flamengo. Boa parte desse valor é referente a royalties, já que o Flamengo ganha 35% da venda de cada peça.
Além disso, há também um valor fixo. Matéria aí do Rodrigo Matos, do UOL. Para finalizar, galera, sábado. Mas antes, a Ferdi divulgou os horários e a data do jogo da volta. Será no sábado novamente, dia 16, 9 horas da noite, de novo. Gente, eles erraram uma vez e erraram novamente. Sábado que vem, novamente, um Fla-Flu, 9 horas da noite, de um sábado. É um absurdo. Péssimo horário. Qual é a justificativa para botar esse horário? Não me venham dizer que já sabem que o calor estará muito intenso no sábado, dia 16. Pelo amor de Deus, gente, a previsão do tempo está errando. A previsão de amanhã toda hora muda. Vocês vão saber no dia 16. Isso é um absurdo com o torcedor. Absurdo com o torcedor. Sábado à noite, um Fla-Flu. Vocês são inimigos do produto Campeonato Carioca. A verdade é essa.